Fala Taubaté, hoje sem delongas, vamos direto à palavra de Deus, aonde ela nos instrui hoje algo grandioso para mim e para você. A palavra, ela diz assim no livro de 2 Timóteo 1:7: Pois Deus nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É uma palavra gigantesca, aonde nós começamos com Paulo dizendo para Timóteo, para ele ir e evangelizar aquela cidade, aquele povo que estava contradizendo. Mas hoje, o que eu quero falar para mim e para você hoje aqui, o que despertou em mim hoje, nessa semana, foi a palavra que veio mais no meu coração, foi as dificuldades. Outras palavras que vieram ao meu encontro foi as adversidades. Logo eu vim para dizer algo grandioso para mim e para você, que quando Deus derramou o Espírito Santo, ele foi capaz de afastar o medo de todos nós. Medo que existe ainda. Quem não tem medo? O medo faz com que as pessoas sintam a sua presença. Essa é a realidade. Vou citar algo grandioso que muitas vezes as pessoas ainda não tiveram essa oportunidade de fazer. Mas quando você encurrala um rato na parede, qual que é a primeira intenção dele para conosco, por cada um de nós? É avançar, porque ele está com medo, então ele avança para se defender. Então, quando o Espírito Santo, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre cada um de nós, foi para quê? Para afastar de todo o medo o nosso coração. Hoje você levantou, às vezes, pensando assim: nossa, tem tantas coisas para me fazer, tem tantas coisas que eu tenho que fazer, mas eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso mudar a minha rota, mas algo te impede, uma barreira gigante que é um medo. E algo, quando eu lia hoje, através da palavra de Deus, vinha que o medo leva as pessoas a agir de forma covarde, sem honra, sem caráter, nem mesmo assumindo suas próprias escolhas. Quem não escolhe o caminho? Se nós andarmos por uma rua, nós tivermos perdido, nós vamos traçar alguma rota. E essa rota é um caminho novo, é um caminho diferente, é um caminho de escolhas. E cada um de nós temos esse caminho de escolhas. Então, Deus coloca o livre-arbítrio para aqueles que escolhem um caminho diferente. Pessoas que têm medo são capazes de fazer tudo isso, porque eles não pensam que são capazes. E essas pessoas são capazes de liderar, de assumir algo grandioso, de fazer um grande empreendimento, de abrir uma estrutura grandiosa, de fazer filiais, enfim, isso é que Deus nos dá esse encaminhamento, essas escolhas, de sermos grandiosos na sua presença. O Espírito Santo, ele é capaz de transformar essa realidade de dentro para fora. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, por exemplo: o negão é feio, mas peraí, mas por dentro o negão é bonito. Porque o negão, ele fala algo que nos ensina, ele fala algo que nos provém, ele fala algo que nos motiva. É isso que é o poder do Espírito Santo. Todas as vezes que você estiver diante de um desafio e sentir medo, ora a Deus. Essa é a direção. Todas as vezes que você sentir uma dificuldade, sentir que você está no meio de um desafio, que as portas estão fechadas, ore a Deus para que o Espírito Santo lhe conceda a ousadia, o amor, o equilíbrio para enfrentar aquela situação.
Tive um momento na minha vida de desistir de tudo. Hoje, daqui a pouco, vou treinar, mas tem algo que me fala, não precisa disso. Tem algo que fala, não precisa, não precisa. Mas eu sei que dentro de mim tem uma força grandiosa que foi colocada dentro de mim com o sopro do ruá de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que me dá vontade, que me fortalece a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, para que eu continue fazendo. Eu não preciso mostrar o que eu posso, eu preciso fazer o que eu tenho vontade. E quando você tem vontade, é quando entra a oração ao Espírito Santo de Deus, que ele nos provê essa força que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. O mundo hoje, ele está precisando, ou melhor, ele está desesperadamente precisando de pessoas que agem com o poder de Deus, que agem com ousadia, que agem com palavras diferenciadas, com palavras de motivação, com palavras que vai colocar você para cima. É isso que o mundo está precisando, não aquele mundo que está precisando de pessoas que você já está derrotado, eles querem pisar mais em você. Não! Por isso que nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a Deus como unidade, buscar como uma ação de Deus em nosso coração. Da mesma forma, não adianta ter a intenção de ser amoroso e equilibrado, se você não tiver a ousadia para se posicionar e agir. Não tem como. Não tem como você ter uma posição se você não é ousado. Não tem como você ter uma posição se você não sabe agir. Então comece a mudar essa história. Começa a fazer como Paulo diz para Timóteo. Vá, instrua aquelas pessoas, oportuna e inoportunamente, para que elas entendam o poder de Deus, a graça de Deus. Porque eles querem fazer com que você não consiga, mas as pessoas, eles julgam você de forma diferente. E hoje a palavra nos direciona essa grandiosidade. Uma situação difícil, ela vai nos levar a algo que nós não vamos conseguir mesmo, mas através da oração nós vamos passar por cima. Essa que é a vontade de Deus. O agir de Deus na nossa vida. E aí ele continua dizendo: se uma situação tem levado você a agir de forma covarde e desequilibrada, este espírito não procede do santo, não procede do Espírito Santo de Deus. Entregue sua vida a Ele, entregue a sua vida a Cristo, hoje e sempre, para que amanhã Ele possa agir melhor em você. Consagre a Ele, receba todas as ferramentas necessárias para avançar glorificando o nome de Deus. É no momento de tristeza, é no momento de angústia, é no momento de dificuldades. Não sei o que você está passando hoje, nessa tarde, nesse exato momento, mas eu sei dizer a você: se você entregar a Deus todas as suas provas, todas as suas adversidades, todas as suas dificuldades, desde quando você levantou, desde o momento que você acordou, abriu os olhos e disse: Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Obrigado por o Senhor ter concedido eu abrir os olhos. Consagra a Ele. Senhor, agora eu quero consagrar o meu dia. Senhor, eu consagro hoje a Ti o meu dia, para que ele seja um dia de bênção, um dia de graça, um dia de glórias, para que nós todos, Pai, aonde eu estiver, nós saímos vencedores em Cristo Jesus. Começa a entregar a sua noite na hora de dormir. Senhor, hoje eu entrego a minha noite. Obrigado pelo dia, por o Senhor ter passado esse momento comigo. Mas hoje eu quero entregar o meu dia, a minha noite ao Senhor. Eu quero entregar meu sono ao Senhor. Que se for da sua vontade, que eu abra os olhos amanhã, que assim seja. E Deus vai conceder graças e bênçãos na sua vida. Pode demorar o tempo que for. As portas vão estar fechadas.
fechada, mas logo Deus vai se abrir. Que você compartilha, já segue, já dá o seu like, já comenta aí o que você achou dessa grandiosa mensagem de Deus que veio da 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Senhor, me faça, Senhor Jesus, me dê esse poder, essa graça de amor e de equilíbrio. Mas tira, Pai, tire toda a covardia que vem me afastando da Tua presença, que vem me afastando de eu ter medo, Pai, porque o Senhor é dono do céu e da terra. Por isso eu entrego a Ti em nome de Jesus, e que a graça esteja no seu coração hoje e sempre. Amém.